Fala, Brunão, beleza? Tranquilo, e você? Tranquilo, meu amigo? Joia. Graças a Deus. Fechou. E aí, Estamos como aí, né, estão Brunão? Mais Pois uma é, live, mais uma live juntos aí. verdade, já virou tradição já. Exatamente. E vamos falar aí sobre um assunto muito bacana que muita gente tem dúvida, muitas pessoas não conhecem às vezes a osteopatia, como que ela funciona, como que ela atua, como que ela pode atuar no esporte, né? Se ela é uma aliada ou se vai ser uma vilã aí, né? Nós vamos responder isso rapidinho, né? No início agora da live. Esperando a galera chegar aí, Brunão. Então, estão chegando. O pessoal já tem uma galera aí, já tem entrando umas 10 pessoas, 11, mas vamos falando um pouquinho aí que o pessoal vai chegando, tá avisando lá a galera. Show. Mas fala aí, Guilherme, um pouquinho da sua formação. Então, você é da Osteopatia de Madrid, né? Conta um pouquinho aí A osteopatia não é um curso, vamos dizer assim, tranquilo, né? Porque são muitos anos, tem provas, eu sei que o pessoal puxa muito lá, né? Cara, é isso aí. São, né, a osteopatia, da minha formação é pela Escola de Osteopatia de Madrid. E foram 5 anos, né? 5 anos fazendo a formação, né? Com título de CO, certificação em osteopatia. E sim, tem muita prova, é pesado, a turma ela vai se dissolvendo durante a formação toda, né? Tem toda a dificuldade, assim, tanto da parte teórica, da parte prática, da parte de pressão também. É muito interessante, né, cara? Mas uma coisa eu tenho certeza, que as pessoas que saem dali saem muito bem preparadas. Isso aí é uma certeza absoluta, assim. Eu vejo vários colegas atuando hoje e que são referências aí no Brasil, né? Vários colegas que estudaram junto com a gente lá na escola. E estamos aí fazendo nosso trabalho. Eu trabalho com osteopatia já há um bom tempo, né? Eu trabalhei também com a quiropraxia, as pessoas confundem muitas vezes, né? Eu tenho uma formação de quiro que foi bem mais curta, mas eu utilizava as técnicas de quiro naquela época, então eu tinha um trabalho de terapia manual. Eu, desde a minha formação, eu fiz a formação em RPG desde que eu saí da faculdade. Inclusive, Brunão, curiosamente, exatamente hoje, eu estou fazendo 17 anos de formado na fisioterapia. Opa, que massa! Parabéns aí, pô, que vitória aí, 17 São, anos é são uma estradinha 17, boa. 17 anos, cara. Nós somos Eu vou adolescentes dar, ainda. que coisa massa, hein? Parabéns aí. Vou dar um desafio para você agora, que todo mundo me pergunta, né? Eu também eu fiz osteopatia numa outra escola, né, que é o Guidotti, é uma escola também que tem em Excelente. vários lugares do Brasil e tal. Uhum. Então, assim, a gente vê umas diferenças, mas é tudo, basicamente é tudo raciocínio clínico, acaba integrando tudo, né? Mas o grande É, desafio que eu vou te dar aí, Guilherme, é diferenciar. Você que tem a formação de quiro, eu não tenho, a quiro da osteopatia. É uma pergunta clássica, né? Ah, mas cara, qual que é a diferença? e a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, até na colocação, porque a gente pode falhar, né? Porque a minha Aham. formação na osteopatia é muito mais ampla do que a formação que eu tive da quiropraxia, né? Eu fiz a quiropraxia, inclusive, foi com um coreano que teve a formação nos Estados Unidos e por coincidência, veio para a minha região e deu vários cursos aqui, né? Mas eu entendo que a osteopatia, ela tem, nas suas técnicas, uma especificidade muito maior, sabe, Brunão? E ela não é focada somente, por exemplo, só na coluna, né? O foco da osteopatia, a gente tem toda uma integração entre parte estrutural, craniana e visceral, né? Então, isso é uma visão osteopática. Então, às vezes a gente escutava assim, as pessoas, eu tenho a formação em osteopatia estrutural. Cara, assim, na minha visão, isso não existe, né? Ou tem a formação em osteopatia ou não tem. Porque não tem como você diferenciar. Eu tenho só a parte estrutural. Ou seja, para usar técnicas somente estruturais, você não vai estar utilizando um raciocínio osteopático, que eu acredito que é o pulo do gato realmente do tratamento e dos resultados que a gente tem. É o raciocínio. Muita gente confunde e acha o seguinte, a osteopatia é chegar lá e instalar, né? Então, não, o instalo ali são apenas técnicas de trust que a gente utiliza, tá? Ótimas, são ótimas as técnicas. Mas o principal é todo o raciocínio para você estar utilizando aquela técnica. Então, eu acredito o seguinte, a gente tem que fazer toda essa relação entre as disfunções, tanto estruturais, viscerais e cranianas, porque assim o seu resultado é muito mais efetivo,
né, Brunão? Você que também fez a osteo aí, o que você pode falar sobre isso? Assim, eu não tenho a mesma formação que você. Eu fui até a osteopatia visceral lá, tal. Uhum. A craniana, até comecei, mas acabei não me enveredando para outros lados, né? Fui fazer cadeias musculares, né? A Sim, formação do Busquet e tal. E me enveredei mais para o lado da biomecânica, né? A terapia manual, fui procurar outros cursos como Maitland e tal. Então, perfeito. assim, mas a quiropraxia realmente eu não. Eu sei algumas questões, mas é legal se diferenciar, né? Porque eu Isso. vejo o pessoal procurando muito quiro e às vezes a gente não sabe muito o caminho, mas é uma formação bacana também, né? Nos Sim, Estados sim. Unidos lá é uma faculdade, né? Uma formação completa. A crítica antigamente tinha muito, nesse curso de final de semana, o Exato. cara fazia quiropraxia de final de semana e já saía instalando todo mundo, né? E acho que Exatamente. a maior questão é a segurança dos nossos atletas, dos nossos pacientes, né? Exato. Mas para começar a falar um pouquinho da osteopatia e da manipulação, que é um recurso, né, da osteopatia, o que você considera aí uma pergunta mais frequente, assim, eu posso instalar todo mundo ou será que quais cuidados eu tenho que ter, né? Questão lá, tem alguns artigos que falam e algumas questões mais de feeling, né, vamos dizer assim, sensibilidade, de você, opa, eu não vou manipular essa cervical aqui, né, por algumas questões. Mas existe teste de segurança, né? Vários testes que a gente pode fazer, né? Qual que é a sua experiência aí Não, em relação a isso? exatamente. A gente tem que ter todo um critério para a gente estar utilizando as técnicas. E aí a gente está falando só a técnica de trust, né? E assim, Brunão, quanto mais a gente vai ficando experiente, menos a gente vai utilizando as técnicas de trust. É impressionante, né? Porque quando a gente começa a desenvolver um raciocínio maior em relação a isso, a gente vai diminuindo as técnicas que vai utilizando, né? Eu faço a comparação com a acupuntura, que eu também trabalho. Quanto mais experiência a gente faz, menos agulha a gente usa, né? Quanto mais Aham. experiência a gente tem, menos agulha a gente usa. Então, eu gosto de fazer essa comparação. E na osteopatia é a mesma coisa. E claro, cara, tem as red flags, né? A gente tem as contraindicações para estar fazendo determinadas manipulações. Só que aí na nossa formação a gente aprende vários testes, né, para a gente estar avaliando, para saber se realmente a gente vai poder estar manipulando aquela estrutura ali naquele momento. Então é muito segura, né? Uma coisa que tem na osteopatia, as técnicas, na maioria delas, são técnicas semidiretas, onde a gente faz uma redução do slack, ou seja, a gente faz um posicionamento do paciente ali e que gera uma segurança muito grande. Ele já entra praticamente dentro de uma manipulação na posição que a gente coloca, né? A Quiro utiliza muito também de técnicas diretas, né? A osteopatia utiliza muitas técnicas semidiretas. Então, essas técnicas semidiretas, elas trazem um pouco mais de segurança para o paciente também, para a gente estar realizando. Então, a gente tem técnicas específicas e testes específicos para a gente saber se a gente pode ou não pode estar manipulando ali naquele momento. Então, a gente tem que pensar que a osteopatia, ela é uma abordagem tanto avaliativa quanto terapêutica, que a gente utiliza várias técnicas da terapia manual para a gente trazer o quê? A volta da função. Normalmente a gente identifica uma disfunção, né? Uma disfunção que a gente chama de hipomobilidade, né, Brunão? Que é a falta de movimento ali intraarticular daquela região, que vai gerar uma hipermobilidade compensatória em outra estrutura, que está próxima. E normalmente a dor vai estar onde? Vai estar nessa hipermobilidade. E a gente não trata esse local de dor. A gente não vai direto no local exato da dor. Nós vamos na disfunção de hipomobilidade, né? Então a gente vai estar tratando o que está gerando aquilo ali. Então não é um tratamento do sintoma, é um tratamento da causa, né? O Sim, sintoma é a legal. dor que apareceu ali por causa da hipermobilidade gerada por uma hipomobilidade. Então a gente vai lá, retorna. Um dos princípios é o quê? A estrutura governa a função. A gente aprende isso lá no primeiro dia de aula. Então, a gente vai na estrutura e restaura essa função, né? Quando a gente mexe na estrutura. Então, isso é fundamental, né, Brunão? O legal é assim, que apesar não, mas a questão dos princípios osteopáticos são bacanas, né? Acho que
tem uma base filosófica muito forte, né? Eu vejo o pessoal falando. Mas, além disso, vamos dizer assim, as pesquisas mais atuais vêm de acordo com o que a gente, vamos dizer assim, empiricamente já fazia, né? Então, as pesquisas estão indo de acordo, né? Então, até a questão você falou de técnica, né? De trust, manipulação, mobilização, acaba sendo o raciocínio clínico a questão mais importante do que a técnica, né? A técnica vai ficar secundária. Eu acho que isso em o recurso que você utiliza, né? Mas se você conseguir avaliar, você falou, a técnica que você vai usar vai ficar secundária. Então, você foi no ponto certo, né? E no atleta tem uma questão bem interessante, que normalmente o atleta quer resultado rápido, né? O cara fala, ó, tem o jogo amanhã, daqui 2, 3 dias, um tenista, um corredor, algo nesse sentido. E eu acho que a osteopatia ela é fundamental nesse sentido. Dá vamos dizer, uma aceleração, né? Um recursos mais naturais, vamos dizer assim, sem você acelerar o processo de recuperação do atleta ali. Qual que é a sua experiência com isso? Você recebe muito atleta aí? Os tenistas, eu sei que você joga tênis também. Isso. Assim, o meu público é muito heterogêneo, sabe, Bruno? Então, eu não tenho, assim, o meu atendimento ele não é específico, né? Por exemplo, minha clínica não é feita para atletas, né? É feita para o público em geral. Então, eu atendo várias... Hoje, acabei de atender mesmo um rapaz que é de artes marciais. Então, um karateca, faixa preta de karatê, que está aprendendo o jiu-jitsu e que vem com dores crônicas. É muito louco isso, o esporte é muito louco, né? Dores crônicas no ombro e no quadril. Mas o ombro, ele é um cara que foi nadador durante a infância e a adolescência e era um treino pesado. Ele foi atleta até do Fluminense, ele é um carioca. E ele falava que é o seguinte, cara, meu treinamento era assim, eram 6 horas de treino seguidos, era pauleira. Antigamente treinava a natação assim, era volume, né? Não era tanta intensidade, mas era volume. Então, desenvolveu uma... Eu peguei essa fase. Pois é. Da natação. Exatamente. E eu também gosto de nadar, né? Brinco de nadar um cadinho. Sempre nadei também, né? O tênis foi um esporte mais recente, que eu aprendi mais recentemente. Pratiquei durante 4 anos seguidos aí. Estou precisando voltar, né? Já até te falei isso, né, Brunão? Mas... Então, esses atletas amadores sempre aparecem aqui na clínica. Então, a gente tem um resultado muito mais rápido, porque a gente identifica as disfunções. Ou seja, vou até responder aquela pergunta que era a pergunta da live, né? Cara, a osteopatia é uma grande aliada, né, para atendimento aos atletas, grande aliada do esporte. Porque o que eu vejo de experiência, né, que eu já passei nesses 17 anos que eu estou fazendo hoje dentro da fisioterapia, é que eu demorava muito mais, né, para ter resultados com os meus clientes. Então, com a osteopatia, realmente, o desenvolvimento do raciocínio mudou completamente, né? E eu gosto de frisar isso, né? Não é a técnica de trust, não é a técnica manipulativa, porque também a osteopatia não utiliza só a técnica de trust. Você tem mobilização, você tem energia muscular, você tem diversas técnicas de terapia manual que vão estar auxiliando nisso aí, né? E, cara, os resultados eles ficaram assim, muito mais rápidos, né? Se eu não me engano, Brunão, nos jogos de tênis, por exemplo, os fisioterapeutas que atuam ali, eles são todos osteopatas, né? Que atuam na quadra ali, naquele atendimento imediato, são todos osteopatas. Então você vê que utiliza várias técnicas de osteopatia ali que a gente vê utilizando nos torneios, né? Então é uma recuperação muito rápida, porque você identifica a disfunção e você consegue ali com técnicas que a gente não utiliza aparelhagem, né? A gente precisa das mãos e do raciocínio. Então a gente consegue atuar ali em campo, né? No campo de batalha. Então é um auxílio assim, fantástico. E, cara, o desenvolvimento do raciocínio ele é muito interessante dentro da osteopatia. Porque esse paciente chegou com dor, beleza. Tem um quadro de artrose no ombro, chegou hoje com uma ressonância também do quadril, um quadro de artrose, ok. Se eu fizer uma ressonância, talvez eu vou achar artrose para tudo quanto é lado também, né? Né? Porque eu sou velho não, sabe, Brunão? Mas a gente que praticou esporte, então eu pratiquei esporte a minha infância, adolescência toda, né? A juventude mesmo, então
Eu sempre joguei futebol e nadei. Eram os meus esportes. Depois eu fui jogar capoeira, uns 3 anos joguei capoeira. Então eu sempre gostei muito do esporte. Então, com certeza, se eu for fazer uma ressonância da minha coluna lombar, se eu for fazer ressonância do meu ombro ou do meu quadril, eu vou achar alguma coisinha. Mas é a fotografia. Eu costumo dizer o seguinte, é a fotografia do dia ali, né? Sim. Significa que eu utilizei aquela articulação de uma forma, foi uma hipermobilidade naquela região ali, né? Por causa de excesso de trabalho que foi gerando esse desgaste intraarticular, né? Provavelmente por disfunções de hipomobilidades que não são naquela articulação. Então, se eu tivesse feito um trabalho de manutenção, outra comparação que eu faço, Brunão, é automóvel, né? E o atleta, eu falo que ele é como se fosse uma Ferrari mesmo, né? Um carro de Fórmula 1. O atleta é um carro de Fórmula 1, que seja amador, que seja o atleta profissional. É diferente a forma como ele utiliza o corpo de uma pessoa comum no dia a dia. Então, a gente vai no nosso limite ali, muitas vezes, né? Então, a disputa faz com que a gente exagere da forma assim, você quer ganhar, né? Você quer nadar, você quer chegar na frente. Você quer jogar um tênis, você quer correr mais para buscar aquela bola. Então, você acaba utilizando o seu corpo de uma forma muito mais intensa, né? Do que uma pessoa comum. Então, é importante que essa manutenção seja feita. E muitas vezes as pessoas esperam um quadro de dor para fazer esse tipo de trabalho. E cada vez mais eu vejo o seguinte, inclusive esse paciente que eu acabei de atender, ele vem aqui mensalmente. Por quê? Ele não quer parar com o esporte dele. Então, eu costumo... O nosso carro, o nosso corpo é como se fosse o nosso carro. A gente precisa dar manutenção nele antes do problema. Antes do problema. E a osteopatia consegue fazer muito bem esse trabalho também, além do atendimento em campo, né? Ali no momento de dor e tudo mais. Então, é uma fantástica abordagem no esporte. Show de bola. Eu, assim, pensando eu consegui, né, unir bastante a questão da osteopatia com o raciocínio clínico da biomecânica. Porque entra muito... O que eu acho muito legal é que as pesquisas hoje em relação à fáscia, essa biomecânica da fáscia, vamos dizer assim, do jeito que a gente entende movimento, ela está muito de acordo com o que a osteopatia pensa há muitos anos, né? Então, lá, a tensibilidade, toda essa questão dessa globalidade do corpo. Como que você, por exemplo, numa dor no ombro, de repente a sua atuação maior vai ser lá na fáscia tóraco-lombar, ou na lombar mesmo, ou na região pélvica, que vai causar um efeito de melhora lá no ombro, né? Por exemplo, se a gente pensar num tenista, quando ele vai dar um saque, ou vai dar um backhand, um forehand, né? Ele utiliza muito o quadril, né? E ali é a finalização do movimento torácico e o ombro, e o braço, né? Só que o movimento começa na pelve. Então, se você tem um bloqueio na região sacroiliaca, no quadril, algo nesse sentido, é como ele quebrasse toda aquela cadeia cinética do movimento. Aí, em algum lugar ali vai ter que fazer o papel, né? Vai ter que compensar aquele movimento, vai ter que sobrecarregar. E tira muito, assim, quando, pelo menos, na sua época, 17 anos, né, que você saiu da faculdade, eu aí mais ou menos há uns 11, 12 anos, menos, a gente sai com muito aquela visão estrutural local, né? Então, assim, a dor no joelho, vamos ter que passar exercício para o joelho. A dor é no quadril, vamos ter que passar exercício para o quadril. E aí a gente, às vezes, não consegue entender essa visão mais global, né, vamos dizer assim, da terapia manual, da osteopatia, que vem agregar muito nesse sentido, nesse raciocínio clínico, né? Então, quando a gente pensa em biomecânica da marcha ou da corrida, que é uma coisa que eu gosto, trabalho mais, a gente vê lá que uma disfunção no pé, sei lá, uma pronação excessiva no momento que o pé devia estar começando a supinar, vai causar uma alavanca na tíbia, né, que vai gerar uma rotação no fêmur, que vai gerar uma alteração no quadril, aquela cadeia cinética que a gente está acostumado, né, a ver lá em várias situações. Isso, Bruno, você citou, só interrompendo para complementar, é muito interessante, porque isso é uma cadeia lesional, se a gente para pensar do entorse do tornozelo. Então, toda essa cadeia que você falou aí, por exemplo, imagina só, um atleta que teve um entorse e não tratou ele de uma forma bacana. Como é que na fisioterapia a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi a ir lá tratar o tornozelo, tirar edema, reduzir dor, né?
e voltar à função ali do tornozelo e pronto, acabou. Sem pensar no que isso repercutiu de forma ascendente, né? E, cara, imagina só, a osteopatia é muito louco, né? Tem umas cabeças muito loucas, assim, né? Se a gente falar no entorse de tornozelo, a gente vai gerar repercussões a nível da hipófise. Parece loucura, parece magia, né? É muito louco isso. Mas tudo faz sentido quando a gente vê as adaptações do corpo, né? Então, você imagina, depois de interferir num ciclo menstrual de um atleta, por exemplo, pode um entorse de tornozelo. Parece loucura, né, cara? Mas se a gente pensar anatomicamente, biomecanicamente, faz todo sentido e tem toda uma sequência ali adaptativa do corpo, né, em relação a isso. Então, quando você começa... E quando a gente não tem essa visão, a gente não consegue conectar esses sintomas, essas queixas e tudo mais, né? E quando a gente aprende essas cadeias ascendentes, descendentes, né, lesionais, de disfunção, a gente começa a observar, né, as funções autonômicas, as alterações do sistema nervoso autônomo após, sei lá, um whiplash, um chicote, um acidente de carro, né? Imagina um atleta do automobilismo ou da motovelocidade, né, que sofreu ali um impacto. A repercussão estrutural no corpo dele é gigante, é gigantesca. E para acelerar o processo de readaptação, ou seja, de diminuir essa adaptação após um acidente, a osteopatia vai trabalhar essa parte estrutural de uma forma fantástica. Né, Bruno? Show de bola. Eu sou fã assim, dessas correlações aí anatômicas e neurais todas aí, né? Eu acho que tem muito sentido, várias coisas bem legais. E o mais legal, assim, que hoje a gente sabe que a terapia manual, ela é uma porta de entrada para o exercício, né? Hoje a gente, pelo menos é uma visão mais moderna que a gente tem da fisioterapia, acho que até da osteopatia, né? A gente já prepara ali o nosso paciente, nosso atleta para, talvez na mesma sessão ou o mais rápido possível, ele começar a fazer uma atividade, a voltar para a sua atividade, né? E começar com exercícios ativo assistido, né? Que a gente pode usar o hooligan ali, por exemplo, fazendo um ativo assistido e evoluindo ele pro exercício já, depende do seu objetivo, se você quer melhorar a mobilidade, o controle, algo nesse sentido. E eu gosto de usar muito esse raciocínio da lesão. Eu falo cadeia cinética funcional, disfuncional, no caso, né? Pro exercício. Por exemplo, eu tenho lá, vou avaliar meu atleta e não estou avaliando dor, estou avaliando onde está as hipomobilidades, seria onde estão as disfunções do movimento, estruturais mais, né? Nesse sentido. É uma flexão torácica, então dificuldade de fazer extensão e rotação, né? Então eu vou fazer uma terapia manual focada, né, em melhorar essas mobilidades aí. Se a gente pensar de forma mais estrutural, é claro que a gente vai investigar coisas mais profundas, né? Pode ser questões das fáscias peritoneais, algo nesse sentido, né? Mas vamos pensar só na estrutura para ficar mais simples. E aí vamos começar a fazer a atividade, o exercício focado naquilo que tinha que melhorar. Então, vou passar nesse atleta exercício de extensão, por exemplo, depois que eu melhorei aquela mobilidade com alguma manipulação ou mobilização, e rotação, né, para aquela... pensando sempre na biomecânica, tanto local, né, como global. Tanto nas fáscias como questões articulares. Então, pelo menos é assim que eu vejo bastante resultado nos trabalhos, né? Você dá o estímulo e, vamos dizer assim, ensina o corpo, né? E dá aquele estímulo para o corpo voltar para aquela fisiologia que talvez por algumas disfunções de movimento, por alguma questão, foi perdida naquele momento. Então, é uma das formas que eu vejo bastante auxílio, principalmente para os atletas. Porque os atletas, né, Guilherme, por exemplo, um tenista, ele vai rotacionar muito, né? Ele vai fazer muito movimento de rotação, vai fazer muita extensão, porque precisa sacar, né? Então você precisa ter uma boa mobilidade global. Então, mas se ele não tem essa mobilidade, ele não vai deixar de fazer o movimento. Ele vai fazer, só que compensando. Por isso que é importante, antes de você gerar lesão, né? Você está falando, antes do campeador, vai lá, avalia, vê se é necessário uma intervenção ou não. Às vezes só com exercícios
corretivos, a gente consegue dar um estímulo legal, às vezes precisa de uma manipulação, uma mobilização, e vai dar muito mais qualidade, tanto para performance, né? Eu vejo bastante atleta investindo em performance com esse trabalho mais focado, né? De osteopatia, de terapia manual. Até os fisiculturistas estão investindo mais nisso, né? Fisiculturista quer, vamos dizer assim, deixar o músculo mais, expandir mais. Não sei se já pegou alguma aí, então fazer um trabalho miofacial, né? Ele quer simetria, né? Ele quer simetria. Então, ele precisa da estrutura simétrica, né? O mais simétrico possível, né? Apesar que essa busca pela simetria, busca pela melhor postura, é uma busca meio complicada, né, Brunão? Porque o nosso corpo, anatomicamente, ele é assimétrico, né? Se a gente pegar o nosso abdômen, as nossas vísceras, os órgãos aqui, são completamente diferentes. O estômago de um lado, o fígado de outro, um peso diferente do outro, né? Então, a gente tem que passar isso até para as pessoas, para os nossos pacientes, para eles entenderem que, cara, a assimetria ela existe, né? E que não há nada de errado nisso. O que não pode é existir questões compensatórias, que vão levar às tensões, né? Que vão levar aos problemas, às dores, enfim. E que a gente pode estar prevenindo isso. Prevenção é algo muito difícil de vender, né, Brunão? Então, assim, a gente tem essa dificuldade de convencer as pessoas. Quando a gente fala, eu gosto de comparar com o carro sempre, porque muita gente vende a osteopatia como um alinhamento, né? Eu não gosto muito dessa palavra não, mas a gente leva o nosso carro ali para alinhar e balancear e fazer cambagem, né? Sempre, a gente está levando ali antes do desgaste do pneu, vamos dizer assim. Então, imagina se a gente fizesse isso também com o nosso corpo, né? O tempo todo. Né? E cuidando não só da parte estrutural, mas cuidando da alimentação, cuidando da parte emocional, cuidando de várias partes, né? Que é o principal para a gente, fazer essa prevenção também para a gente evitar esse tipo de lesão. Existem os traumas, lógico, mas se o corpo estiver mais bem preparado, né, ele vai se adaptar de uma forma muito melhor, uma recuperação muito mais rápida. Né? Sim, com certeza. E é legal também, você falou de acupuntura, mas eu sei que você trabalha com pilates também, né? Sim. E é legal você, dentro da osteopatia, já conversou sobre isso, né? Você tem um raciocínio clínico muito focado em devolver esse atleta para o Pilates com um raciocínio clínico da osteopatia, né? E eu achei muito legal isso. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente não pensa, a gente pensa em coisas separadas. Vou fazer osteopatia, aí eu vou fazer Pilates. E aí você, pelo que a gente conversou, você consegue fazer bem essa ponte, né? Entre o Pilates e a osteopatia. Me fala um pouco aí como que é esse raciocínio que você faz aí. Então, Bruno, assim, o que acontece muito é a porta de entrada para o meu Pilates, ela é uma porta de entrada que não é muito comum nos estúdios, né? Não é só chegou lá, vou fazer uma aula experimental. Inclusive, eu fiz uma live, não sei se foi uma live ou se foi um vídeo, está no meu IGTV, falando sobre isso. A aula experimental pode matar o seu estúdio de Pilates, né? Pode matar. Porque quando você recebe esse cliente e avalia realmente ele e vê quais são aquelas necessidades, né? Da prioridade, a prioridade de tratamento ali para ele, ali naquele momento, porque o nosso corpo é o seguinte, vamos ver como ele está nesse momento. O que ele está precisando agora? Está precisando disso. Então, precisamos tirar essas tensões aqui. Essa pressão abdominal está gerando isso, esse tensionamento da cadeia posterior está gerando aquilo. Então, a partir daquela avaliação, a gente vai passar o exercício que vai ser o quê? Que vai ser muito mais eficiente para ele, para trazer um resultado rápido, para tirar daquele quadro de dor momentâneo. E depois a gente vai adaptando os exercícios de uma aula normal, vamos dizer assim, né? Então a gente vai trazendo a função primeiro, tira as tensões, traz a função e ele vai fazendo a manutenção com os exercícios de Pilates, que é um método fantástico para trabalhar o corpo, um método fantástico de mobilização, de flexibilização do corpo, de ganho de tônus muscular, né? De fortalecimento sem ter hipertrofia, pela própria filosofia que o Pilates prega, né? O trabalho respiratório é fantástico, é algo que as pessoas não fazem hoje em dia. Então a gente consegue, eu falo que eu tenho um tripé dentro do meu consultório, né? Dentro da minha clínica, que a parte toda estrutural, que vem da terapia manual e tudo mais, né? A parte de movimento, né? A cinesioterapia do meu tratamento é feita dentro do estúdio Pilates, né? E a parte energética,
que é a acupuntura. Olha que fantástico, não? Então, a gente faz um tripé aí do tratamento, né? Show de bola. A Karen perguntou aqui, gostaria de saber... Peraí, perdi a pergunta. Aqui, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o termo Verta rodado. É um termo que a gente escuta bem, né? Acho que hoje até peguei uma paciente e algum profissional falou para ela, ó, minha Verta está rodada, será que eu preciso colocar ela no lugar e tal? A expressão colocar no lugar é terrível, né? Porque ela não está fora do lugar, né? É apenas uma fixação, né, Brunão, de hipomobilidade. Então, ele gerou ali um espasmo daquela musculatura que fez com que gerasse essa disfunção junto, né? Então, a gente consegue fazer... O que acontece? Na osteopatia, na avaliação, nós vamos procurar essas disfunções. Então, essas disfunções, elas são de rotação, lateralidade, flexão, extensão, né? Eu não vou entrar em detalhe aí de falar de, né, RS, FRS, essas coisas não. Mas são essas disfunções. Então, é como se a vértebra, exagerando, né? A gente tem que pensar que são micromovimentos intraarticulares, micromovimentos, né? Não é visível assim, né? Então, a gente tem testes específicos para a gente identificar isso. E aí, a gente vai fazer a manobra para retornar o movimento daquela articulação. Então, não é colocar no lugar, ela não saiu do lugar, né? Ela está em disfunção de mobilidade. Ponto. Se ela sai do lugar, é uma luxação, né? Aí é uma coisa bem mais grave. Aí não é brincadeira. O cara vai estar numa situação muito complicada, né? Já rompeu o ligamento, já foi ali. A comunicação falada, ela é livre também. A pessoa se entendeu mais ou menos o que é, tá tudo certo também. Não, mas é interessante isso porque é o seguinte, se você fala isso, eu acho que a mensagem que você faz para o paciente, se está fora do lugar, qualquer movimento que eu vou fazer, eu vou quebrar, eu vou piorar, eu vou, né? Então, essa paciente que chegou para mim, ela chegou com essa ideia, falou, poxa, eu não posso fazer nada, será que eu preciso parar de malhar? Será que eu não posso fazer mais nada? E a dor que ela estava sentindo não era correspondente a nem aquela, vamos dizer assim, rotação, né? Aquela questão que algum profissional levantou. Acho que até foi um profissional de educação física, algo assim, que falou para ela que ela estava com essa vértebra rodada. Mas é interessante a mensagem que passa, né? Então, é importante o jeito que nós falamos para o nosso paciente. Ó, você não está fora do lugar, você está com essa... A gente vai melhorar sua mobilidade nesse ponto para melhorar o movimento global, né? Então, toda uma explicação simples para ele entender, mas sem criar esses termos aí que acaba, em vez de ajudar, prejudicando mais, né, a evolução, né, desses pacientes aí. As crenças que são geradas, né, Bruno? As crenças que são geradas e hoje, cada vez mais, os estudos estão mostrando isso, que muita dor, muito quadro de dor tem sido gerado por essas crenças. Então, a cinesiofobia, né? As pessoas com medo de se movimentarem, justamente porque sempre foi recomendado. Vamos lá, você tem que ajoelhar para pegar um objeto, você não pode flexionar, você tem uma hérnia de disco, você não pode fletir, não pode estender, não pode nada, né? Então, quando a pessoa faz um movimento, ela sente alguma dor, por exemplo, ela associa a tudo isso que ela sempre ouviu. Então, hoje a gente tem esse papel de melhorar essa comunicação mesmo, porque outra coisa, a gente sabe hoje que as dores, o que a gente sente, muitas vezes não estão ligadas ao que está naquele exame de imagem, não está ligado àquela hérnia que você já teve, né? Não está ligado a isso muitas vezes, né? Então, a gente tem que desassociar isso aí um pouquinho. Então, a vértebra rodada aí, né, que foi falado, é exatamente o que você falou. A gente tem que desmistificar isso um pouco, né? E liberar as pessoas para o movimento. O movimento é vida, é o movimento que vai restaurar a função. Nosso corpo foi feito para movimentar. Geneticamente, nós não somos ainda homo syntactus, apesar de ficarmos sentados muito tempo. A gente foi feito para se movimentar. Então, a gente ainda é como os camaradas lá de antigamente, pô. A gente não precisa mais sair para caçar, né? Vamos dizer assim, né, Brunão? Então, a gente precisa movimentar. A gente precisa compensar isso de certa forma, né? Então, o movimento é vida. O nosso corpo foi feito para movimentar, para alimentar bem, né? E movimentar. Então, esse tipo de comunicação a gente tem que realmente mudar, cara. Tem que mudar mesmo. Show de bola. Pessoal, quem tiver alguma pergunta aí para fazer para a gente sobre esse assunto, osteopatia, atleta,
gente vai respondendo aí, mas acho que só a Karen que fez a pergunta. Quem quiser fazer outra pergunta aí, vamos. Assim, Brunão, então, é igual eu falei, cara, a grande diferença da osteopatia atuando, por exemplo, no esporte, vamos falar dos atletas, é essa visão, né? O que eu considero essa visão osteopática, essa visão de cadeias, né? De cadeias ascendentes, descendentes que a gente tem dentro da abordagem osteopática, que faz toda a diferença do resultado final. Então, a gente consegue ter um resultado muito rápido, muito mais rápido, atuando assim, do que a abordagem que eu fazia, né, no início da carreira, né, que são 17 anos, né, Bruno, afinal de contas, que era a abordagem local, né, que era uma abordagem fragmentada, uma visão apenas daquela articulação, né, daquela musculatura que estava envolvida ali naquela articulação. E, cara, a osteopatia é como se realmente abrisse o mundo, cara. Porque a gente vai pensar em tudo, em todas as estruturas, todas as adaptações, nós vamos pensar em toda a inervação daquelas estruturas, o trajeto dessa inervação, o trajeto da irrigação. Existe uma lei, que é a lei da artéria, né, de Steele. Steele é o criador da osteopatia, né? Para quem não sabe, Andrew Taylor Steele, um americano, né, um médico americano que criou a osteopatia. Então, essa lei da artéria ela é fundamental para que essas estruturas sejam melhor o quê? Nutridas. Então, para que ela receba o oxigênio realmente ali. Então, muitas vezes está bloqueado devido às disfunções e o trajeto da artéria, da inervação e etc. Né? Então, por isso a recuperação ela é mais rápida. Então, a gente está deixando o corpo mais apto. Né? A gente está ali restaurando a função. E isso aqui é fundamental. Mexemos na estrutura para restaurar a função que ela tem que desempenhar ali. Né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, pelo menos é a forma que eu trabalho também, e vejo que os artigos e tal, em relação a esse trabalho de terapia manual em casos agudos, né? Então, lá, por exemplo, o atleta teve um entorse tornozelo. Você identificou ali que não tem fratura, nada, né? Tem alguns testes que pode fazer, ou tem uma radiografia, você já vem, às vezes, com uma radiografia. E você tem ali um bloqueio articular, né? Um bloqueio ali na região. Então, você começa a fazer uma mobilização, ele não vai aguentar uma manipulação, né? Então, você começa a fazer mobilizações mais suaves ali para a gente ganhar esses movimentos, né? Gerar um efeito neurofisiológico que muitos têm estudado os efeitos das manipulações, né? A gente não sabe. Antigamente, a gente acreditava muito a questão biomecânica vamos dizer assim, da melhora do deslizamento, algo nesse sentido, né? E aí tem também uma linha de pensamento que fala muito dessa questão neurofisiológica. Na verdade, você melhora ao redor, né? O tônus muscular, vamos dizer assim, a congruência ali das articulações e tal. Então, as manipulações não são tão efeitos mecânicos, mas são efeitos mais neurofisiológicos, vamos dizer assim, que você tem um efeito global, não só local, né? E interessante também a questão que eu gostei demais, o pessoal de Minas aí, né, da sua região aí, estuda muito essa parte de fáscia, né? O pessoal lá da UFMG, e tem uns estudos muito legais relacionados a movimento, né? Então, eles correlacionam a propriocepção, correlaciona a questão, por exemplo, de controle motor, associado a você ter uma fáscia mais íntegra, esses sensores, né, todos integrados ali do corpo. Então, se você tem um ponto que não está gerando, vamos dizer assim, uma comunicação correta, você vai ter uma alteração no movimento que vai criar uma sobrecarga mecânica, enfim, você vai gerando toda uma disfunção global, né? Então, é interessante, pelo menos assim, os resultados que a gente tem com esses raciocínios, né? Pensando na parte neurofisiológica, vou ganhar aqui essa mobilização aqui para ter um efeito neurofisiológico na região e entrar em movimentação mais ativa, né? E depois algumas correções que eu preciso fazer para descobrir a causa, né? Muito entorse, não sei se você vê, mas são traumáticos, mas muitos também são por disfunções que já existiam ali. Aí você coloca volume e intensidade, né? Por exemplo, uma pessoa sedentária, né? Tem ali pronação, rotações, disfunções, só que
Se ela está parada, vamos dizer assim, não está fazendo nenhum esporte, não está colocando nenhum volume, nenhuma intensidade esportiva, ela está bem. Só que aí ela começa a jogar vôlei, por exemplo. Então, muito salto. Então, aquela queda ali, ela colocou volume e intensidade de salto. Em estruturas que estavam em disfunção de movimento. Né? Quando a gente fala de disfunção, a gente está falando de lesão. Né? E aquela aterrissagem ali, pelo volume e intensidade que ela colocou naquela articulação, gerou uma força excessiva em pronação, por exemplo, ou inversão, né? E levou aquele entorse. Então, é muito legal a gente criar esses links, esses raciocínios. Acho que a osteopatia vem muito em relação a isso, né? Não só, vamos dizer assim, dores crônicas, né? A gente trabalha muito dor crônica, acho que a grande, pelo menos mais de 50% aí dos meus pacientes são dores crônicas, começam dores menos intensas e vão aumentando a intensidade, né? Então a gente tem que fazer uma investigação mais aprofundada, mas também as traumáticas, de repente pode ter alguma questão de fundo que a gente acha que foi o movimento, mas na verdade existe um elo fraco, né, entre aquele movimento global ali. Então, acho que esse raciocínio, pensando nessa globalidade, acho que a osteopatia, a nossa avaliação e a intervenção também entra muito de acordo com isso, né? Sim, sim. Cara, você falou uma coisa fundamental, que é a questão das fáscias, né? E realmente tem uma galera aqui em Minas aqui que tá estudando isso bem, né, bem aprofundado, né, cara? Assim, Cristiano, né? O Léo. Então, o Léo foi até meu monitor na escola de osteopatia de Madrid. E, cara, eles estão estudando bastante isso. E esse emaranhado neurofisiológico da fáscia, isso é fantástico, né? Essa transmissão de informação que tá, né? Que estão falando tanto assim dessa estrutura fenomenal que é a fáscia. Então, antes a gente aprendeu, por exemplo, no meu tempo de faculdade, cara, nem falava-se de fáscia, né? Então, músculo, ligamento, osso, pronto. A gente já estudava lá a anatomia, não tinha mais a face, né? Tinham dissecado tudo, né? Só tava o músculo ali, né? Exatamente. Então, assim, aquilo lá não tinha importância, vamos dizer assim, né? Então, eu fui ouvir falar de fáscia quando eu fui fazer o RPG, né? O RPG com a Henriqueta, né? Você conhece, de BH. E aí eu fui ouvir falar de fáscia e tal, e ver como é que funcionava e tal. Foi fenomenal. E, cara, essa transmissão de informação da face é fantástica. E a gente tem que identificar os bloqueios, porque a repercussão ela é distante, né? A repercussão não é local somente. Então, a gente tem que ver os bloqueios, as cicatrizes, as fibroses, o quanto isso pode interferir nessa informação, né? Nessa transmissão dessa informação, né? Proprioceptiva. A influência das emoções nas faces. Olha só o que a galera está estudando. Então, as emoções, elas vão influenciar também no nosso tecido músculo-esquelético também, cara. Então, sim, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? E na verdade, quando a gente fala de atleta, né, pelo menos atleta profissional eu não atendo tantos, né? Eu atendo mais atleta amador, então o cara que é advogado, médico, lutador, né, e que gosta de praticar seu esporte de final de semana. E hoje, com essa abordagem mais biopsicossocial, vamos dizer assim, então, a gente tem estudos, por exemplo, de recuperação, né? O atleta lá fez um treinamento intenso, ou se ele não, antes do jogo, né? Se ele não dormiu direito, se ele não se alimentou bem, igual a gente estava falando de alimentação, não teve ali ou está com algum estresse emocional, a gente tem alterações de movimento, alterações na face, então a gente vê que isso tem um impacto, né? Em relação aos movimentos, a todas essas questões. E aí entra muita questão neurofisiológica que a gente estava falando, né? Que a face tem muito mais esse papel. A gente falava muito de transmissão de força miotendínea, né? Isso era muito forte, quem sabe. Você tem o tendão, o músculo gera uma alavanca e você gera um movimento. Só que nos estudos de anatomia e estudos do movimento lá, principalmente o pessoal do Esteco, né? Não sei se você conhece, sim, mas tem uns livros muito legais que mostram essa transmissão de força miofacial, né, que a gente começa a estudar, que o papel da face esse papel mesmo de conexão, né? Então, você tem a distribuição ali da força, mas você tem também essa distribuição miofacial para o tecido todo, o conjunto todo, né? É uma coisa que eu sempre falo
nas minhas aulas, pelo menos, e nos cursos, o nosso cérebro não entende de músculo, né? Ele não pensa assim, vou contrair o meu bíceps, vou contrair meu quadríceps. Ele pensa no movimento. Qual que é a função? Eu vou levantar um copo, eu vou arremessar uma bola, né? Então você tem toda uma cadeia de movimento ali que você está perfeito. Então vai ter músculo para estabilizar, músculo para gerar força, músculo para segurar, frear o movimento contrário, antecipação, né? Que é muito legal quando você começa a dar controle motor, dentro da fisiologia, você começa a estudar coisas de antecipação. Então, por exemplo, quando eu arremesso uma bola para vocês, antes da bola chegar, através do sistema visual, você já começa a preparar seu corpo para receber. Então, é um assunto que vai longe aí, que a gente vai ficar falando aí. A gente pode falar de Paul Hodgins aí, falar de core, a contração antecipatória para preparar para o movimento. Então, tem muita coisa para a gente falar aí, cara, que vai muito além do que a gente aprendeu na faculdade, né, Bruno? Então, assim... uma coisa bacana que você falou também das cicatrizes, a Karen, né, trabalha com bastante cicatriz, a minha esposa, a Karen, então trabalha com bastante... A gente conversa muito sobre face, sobre essa coisa superficial, né? Quando o paciente está falando de atleta, mas vamos falar de cirurgia plástica, né? Sim. Faz, por exemplo, uma cirurgia lá, abdominoplastia, a repercussão, né, no corpo dela. Não é só local. Né? Pra gente, a abdominoplastia é terrível, né? Vamos dizer assim. Em termos de transmissão. Do ponto de vista de repercussão, né, no corpo, né? Então gera várias questões à distância, né? E tal. Sim. Então, e é muito interessante dessa abordagem que o pós-operatório, pelo menos ela trabalha com muito pós-operatório de cirurgia plástica, ela está pensando muito em face também, sabe? Nesse trabalho mais superficial. Então, acabou esse negócio de fazer drenagem, fazer aparelho, né? Se utilizava muito, então estão pensando muito mais próximo no raciocínio osteopático, vamos dizer assim, sim, do que a questão só local, né? Sim. Então, é muito, muito legal isso. Olha lá, várias cases de dor lombar pós-abdominoplastia. É bem comum, né, Guilherme? Não sei se você pega aí, mas é bem comum após anos, às vezes, né? A pessoa tem 1 ano, 2 anos de pós-operatório e tem uma repercussão, né? Muito. A abdominoplastia ali, eu brinco com meus pacientes, eu mostro minha blusa, né, e falo o seguinte, ó, cortou esse pedaço aqui, ó, todo pegou aqui de cima, juntou com o de baixo. Cara, não tem como repercutir no seu corpo, né? Não tem como. Você muda completamente o centro de gravidade até do seu corpo, né? Seu posicionamento no espaço. Você tem que se adaptar, o corpo vai adaptar. Aí depende de como o seu corpo se adapta a isso. Então depende de como é a cicatriz, depende da fibrose que foi gerada ali, depende de como você quebra isso para liberar para os movimentos. Você precisa fazer todo o movimento, você precisa fazer a extensão. Como é que você vai fazer isso, né? Então a gente exagera um pouquinho assim, né, Bruno? Mas é isso que acontece, cara. Para ficar simples a explicação, é isso. Se não for lá, meter a mão e abrir aquele zíper ali, ó, abrir, né, aquele fechicler ali que foi fechado, você tem que gerar uma outra tipo de adaptação, né? Que o corpo não sofra tanto por causa daquela cicatriz. Então é fundamental trabalhar essa cicatriz, isso aí sem dúvida alguma. Percute no corpo. Cara, para o indivíduo, para o paciente, levantar o braço ali e ter uma força contrária, né? A cicatriz é uma força contrária. Então imagina só. É outra live. Isso é outra live, né, Brunão? Outra live. Vou chamar a Karen aí, que a Karen é mestre desse negócio de cicatriz. Exatamente. Ela que me ensina. Tenho dúvida de cicatriz, eu pergunto para ela. Não, é isso mesmo. Com relação a... Acho que está acabando nosso tempinho aqui já, daqui a pouco vai fechar. A recuperação muscular, que o pessoal... só uma questão, só para saber o jeito que você trabalha. Por exemplo, você utiliza uma liberação miofascial mais intensa ou utiliza um pouco mais suave, com o intuito, vamos dizer assim, de entrar com mais delicadeza no tecido, né? Porque o que a gente vê hoje, muita gente usando a própria ventosa, que deixa com hematoma, né? Eu não sei se você tem a formação de ventosa que tem na medicina tradicional chinesa, né? Cara, assim... Mas o que você considera? Eu entro mais agressivo
causa hematoma e tal, ou não? Um pouco mais suave. O que você pensa aí de... Vamos lá, ventosa é outra live também, né? Mas assim, dentro da osteopatia, a gente vai estar fazendo o quê? Eu vou estar achando essas disfunções, aí eu vou fazer as manipulações ali articulares que forem necessárias e vou ver se tem alguma interferência visceral também e faço a parte minha de liberação que eu utilizo realmente é a que eu encontro ali na minha avaliação e normalmente são técnicas funcionais. Eu utilizo muito técnicas chamadas técnicas funcionais. E as técnicas funcionais elas são feitas de forma muito suave, na verdade, né? A gente tem um trabalho dentro da osteopatia de treinar a sensibilidade do toque. Então a gente vai aprofundando camada por camada e percebendo como que está aquela estrutura ali que está precisando desse trabalho, né? Existe o outro trabalho. A liberação miofascial aí é um outro tipo de trabalho, que são chamando de liberação miofascial. E ventosa, ela é da medicina tradicional chinesa. Ela tem que ter o pensamento da medicina tradicional chinesa, na minha visão. Então, como eu tenho a formação de acupuntura, e a gente aprende isso na nossa formação, eu sempre utilizo ventosa desde 2004, cara, né? Então, desde 2004 eu trabalho com ventosa, mas com o olhar da acupuntura, com o olhar da mobilização de Xue, que é a energia do sangue. Então, é completamente diferente de eu chegar lá sem saber o que eu estou fazendo. Então, tem que saber a necessidade. Aquele indivíduo ali, aquele paciente ali, está precisando disso? Ele está com uma deficiência de Xue naquela região, naquele meridiano? Beleza. Tá? Eu não consigo conversar sobre ventosa falando simplesmente de liberação miofascial utilizando a ventosa, entendeu, Bruno? O meu pensamento ele vai ser da medicina tradicional chinesa, que é para que ele foi feito. Foi feita para isso, né? Então, e você utiliza bastante a acupuntura, a medicina tradicional chinesa nos seus tratamentos, assim? Utilizo, cara. Porque tem um efeito grande pelo menos os artigos que eu vejo de acupuntura sobre sistema nervoso central, dor, né? Isso aí isso aí é fantástico, né? Crânio acupuntura, né? Sim, é fantástico, cara. Então, assim, eu falo que eu criei praticamente um sistema de tratamento meu, né? Sistema Félix de tratar, vamos dizer assim. Eu utilizo a osteopatia, utilizo a visão da medicina chinesa e utilizo o Pilates. Ponto. É assim que eu trato meu paciente. Entendeu? Já abraça tudo, né? Cara. Isso envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa. Né? Show de bola. Isso. Brunão, show, né, cara? Eu acho que nosso tempo tá quase... tá acabando, vai encerrar já. Senão você não consegue postar ela 24 horas aí pra galera. A gente precisa dessa live aí pra gente pegar ela também, tá? Não, pode deixar, vou mandar para você. Alguma dúvida aí, pessoal? Galera aí... O pessoal não viu pelo menos nenhuma pergunta mais aqui, mas valeu aí para a participação, o pessoal entrou aí, participou. Quem está assistindo depois aí, se tiver alguma pergunta para mim ou para o Guilherme em relação à terapia manual, osteopatia, atleta, tudo que a gente conversou na live de hoje, né? Eu quero agradecer, Guilherme, mais uma vez aí sua colaboração aí, sua experiência nessa área de reabilitação e parabéns aí, 17 anos de formado. Hoje. Dia 19. Muito legal, né? Muito legal que não é fácil, não. Chegar lá. E trabalhando todos os anos com a fisioterapia, né, cara? Esse aí que é o mais difícil. Muito demais. Tem que se esperar em você, cara de sucesso aí, de profissional e tudo aí, gente boa pra caramba. Brunão, cara, eu agradeço, eu recebo, tá? O agradecimento. Gratidão também de estar participando junto com você aqui, cara. E a gente vai fazer isso mais vezes, porque as pessoas precisam conhecer como a gente trabalha, a forma da abordagem que a gente utiliza. Então, assim, quanto mais pessoas conhecerem, melhor, né? Então, a gente está prestando um serviço aí para a saúde. Isso é que é importante, né, Bruno? Então, cara, tô junto aí, estamos juntos. Vamos fazer muito mais lives aí para a galera, beleza? Com certeza. Beleza, então. Valeu, pessoal. Abração. Até a próxima aí. Tchau, tchau.